Dinâmica demográfica e sustentabilidade. Meu nome é Stefano e vamos falar sobre gestão ambiental. Nesse estudo, vamos abordar o desenvolvimento da cidade de Macaé, no Rio de Janeiro, no seu viés sustentável e como o município tratou esse tema com o passar dos anos. Alguns tópicos que vamos abordar nesse tema vão ser população mundial e seus impactos, desenvolvimento e meio ambiente, financiamento e estudo de Macaé, estudo de caso na cidade de Macaé. População mundial e seus impactos. A partir do desenvolvimento das tecnologias e da globalização, o mundo teve um aumento acentuado de sua população. As novas maneiras de produzir e o aumento em massa das demandas do capitalismo alavancou esse fenômeno. Hoje temos um crescimento tão grande que, de acordo com a ONU, em 2050 teremos aproximadamente 9,7 bilhões de pessoas em todo o mundo. E para falar desse crescimento acentuado, nós temos que mencionar alguns pontos, e um deles é a demografia. Pontuando alguns conceitos, nós temos a população absoluta e a densidade demográfica. A população absoluta é a quantidade de habitantes totais em uma determinada área geográfica. Como exemplo, nós temos o Brasil, que ele tem cerca de 200 milhões de habitantes em seu território. E sobre densidade demográfica, nós podemos falar sobre o seguinte ponto. A densidade ela é a razão entre a quantidade de habitantes de uma região pela extensão desse território. Então, se existem dois países, país A e o país B, ambos têm os mesmos 100 mil habitantes. No país A, digamos que o território é maior, e no país B, o território é menor. No país A, com um território maior, a sua densidade demográfica vai ser menor, porque seu território é maior. Já no país B, a sua densidade é maior, porque existem mais pessoas morando no mesmo metro quadrado. Ou seja, ele é mais povoado do que em termos de território do que no país A, onde tem mais território. População mundial e seus impactos. Com grande população, há naturalmente uma necessidade de explorar mais recursos do planeta para atender a demanda, seja bens de consumo ou bens vitais para a manutenção da vida, como a água, como, como as florestas também, que geram o oxigênio que nós respiramos, entre outros. Dessa forma, é fácil imaginar um cenário de extração de recursos, mas é bem sabido que não há cuidados necessários para reduzir os impactos dessas ações. E toda a redução de impacto ambiental que nós vemos hoje está engateando comparado ao ritmo de produção que nós temos. Essas duas imagens mostram dois tipos de poluição. Na primeira, mostra a poluição do ar, que é feita por essa usina, e na direita mostra a poluição dos rios, de um lago, provavelmente de um rio, dado pela poluição através do petróleo, pela extração do petróleo. Nessa segunda imagem em questão, nós temos algo que vivemos no município de Macaé, que é a produção do petróleo. Então, toda a produção, se ela for feita de uma forma bem organizada e com os fatores de segurança em primeiro lugar, ela ainda assim corre o risco de causar sérios danos ao local onde é inserido essa indústria. Porque qualquer dano, mínimo que seja com relação ao petróleo, ele é absurdamente grande com relação à natureza. Porque os animais sofrem, os animais marinhos, a flora, a fauna,
as aves. Então, a indústria também, as pessoas culturalmente e socialmente sofrem com esse impacto, porque além de causar problemas para as águas, causa problemas para as pessoas, porque a pesca pode ser afetada, né, por essa poluição, entre outros, turismo. E sobre isso, nós temos e sempre fazemos a seguinte pergunta: o desenvolvimento ele pode caminhar com o meio ambiente? Todo projeto que é feito falando sobre o meio ambiente, sobre a redução dos impactos que são levados para os grandes países, as grandes nações, eles são debatidos e discutidos e tentam cada vez mais colocar em prática cada um deles. Mas infelizmente, todas essas agendas que têm feito, muitas das vezes elas não são tratadas seriamente como deveriam. Então, os anos se passam e as metas que buscavam atender anteriormente, infelizmente, não são atendidas. E continua o ciclo vicioso, acabando com que o desenvolvimento afete o meio ambiente. E isso não é algo que é bom para nós. E no caso, não só para nós, mas para as populações futuras, que é o principal modo de se pensar hoje. Como qualquer indústria, como qualquer cidade, o desenvolvimento ele pode muito bem caminhar lado a lado com o meio ambiente. E uma das formas maiores de se ver isso de forma prática é a reciclagem. Hoje, muitas empresas tentam pegar esse viés de reciclagem e de reaproveitamento de materiais, mas infelizmente ainda é pouco comparado àquilo que é necessário para a manutenção da vida aqui, para que objetos sejam reaproveitados e reutilizados e não sejam extraídos com tanta quantidade e ocasionando na poluição, seja dos rios, do ar, enfim. Um exemplo disso, desses materiais que podem ser reciclados e que provavelmente vai causar um impacto ambiental positivo, é a garrafa PET. A garrafa PET ela pode ser reciclada e dando origem a vários outros tipos de materiais, como por exemplo blusas feitas de garrafa PET. Hoje empresas estão dedicadas a fazer esse tipo de reciclagem. E também as latinhas de alumínio, que também podem ser uma boa fonte de renda para quem precisa e também um bom destino a objetos que seriam jogados no lixo ou aterro sanitário, etc. Trazendo um pouco sobre a realidade aqui do Rio de Janeiro, eu, por vezes, visitei a fábrica do Grupo Petrópolis e era a fábrica da cerveja Itaipava. Nessa fábrica eles reaproveitavam muita coisa, e uma delas, que era a principal, eram as garrafas de vidro. E por algum motivo, se na hora de encher, né, novamente as garrafas, se elas estourassem, esses cacos que ficavam pelo chão, eles eram armazenados em um lugar, eles levavam para uma outra indústria, onde triturava de novo e refaziam essas garrafas. E é uma forma de retornar, né, para a indústria algo que poderia muito seria, né, jogado para o lixo. Financiamento. Jogo de interesses. Podemos considerar uma cidade bem estruturada, levando em consideração sua saúde ambiental, social e principalmente financeira. Todo município bem gerido deve se preocupar com esses pontos. Mas, infelizmente, o Brasil se esbarra na corrupção. De acordo com a reportagem da Globo de 2022, o Brasil piorou no índice de corrupção, ocupando a 96ª posição. E falando sobre financiamento, todo órgão público ele é responsável por cuidar dessa parte ambiental e social e essa interface da empresa com o município. Então, infelizmente, no Brasil a gente esbarra muito na corrupção. Então, o jogo de interesses dentro desse tema, ele é muito grande. Hoje, Macaé deveria ser referência em tudo que há de tecnologia
de sustentabilidade, meio ambiente, pela grande quantidade, e socialmente, pela grande quantidade de dinheiro que circula na cidade, por conta dos royalties oriundos do petróleo. Mas infelizmente esse não é o que a gente vê hoje. Então, o financiamento e as causas e essas lutas para que isso aconteça, elas esbarram na corrupção e acaba virando aquela bola de neve que infelizmente nós conhecemos na nossa realidade. Agora falando especificamente da cidade de Macaé, esse artigo em questão mostra alguns pontos relacionados com a Agenda 21 na cidade de Macaé. Antes de tudo, precisamos entender um pouco da história de Macaé, traçando uma linha de raciocínio que envolva sua grande expansão a partir da exploração de petróleo na costa do Rio de Janeiro, tornando essa cidade a capital nacional do petróleo do Brasil. O município de Macaé sempre foi lembrado pela sua atividade pesqueira e também pela sua atividade na agricultura, tendo a mesma como principal fonte de economia. Após a chegada da Petrobras, trazendo consigo a instalação de diversas empresas e a criação de um porto, Macaé teve uma grande ascensão econômica, gerando várias oportunidades de emprego e atraindo os olhos de diversas pessoas do país e do mundo. À esquerda, nós temos a imagem do Porto da Imbitiba, que foi o primeiro porto criado em Macaé para receber a Petrobras. Nesse porto ele é feito todos os dias embarques e embarques de materiais, recebimento de navios e equipamentos para poder enviar, né, todos esses insumos para alto mar, onde é retirado o nosso petróleo. Hoje o petróleo que é extraído em Macaé ele é concentrado na bacia de Campos, que é a bacia principal, onde tem vários campos de petróleo que são extraídos todos os dias, mais ou menos 100 mil barris. Então, para vocês terem noção, Macaé era uma cidade que tinha mais ou menos 90 mil habitantes. Hoje, seu número passou de 200 mil. E à direita nós temos o FPSO, que é uma unidade de produção offshore de petróleo. Então essa indústria ela acabou dando um boom na cidade de Macaé, possibilitando e atraindo pessoas do Brasil e do mundo. De acordo com a Agenda 21 global, o crescimento econômico é um fator preponderante para se alcançar o desenvolvimento sustentável. A Agenda 21 brasileira segue pelo mesmo caminho. Abre aspas. Traz mais empregos, mais renda, mais bens e serviços à população. Quanto mais rápido o ritmo de crescimento, maiores as chances de incluir um número maior de famílias nos padrões civilizados de consumo privado e público. O crescimento econômico é, no entanto, uma condição necessária, mas não suficiente para desenvolvimento sustentável. Em Macaé, o desenvolvimento e arrecadação é feita em sua maioria por atividades oriundas do petróleo. A população que antes era de 90 mil pessoas, hoje ultrapassa os 200 mil, e nem todos viviam aqui, e nem todos que viviam aqui migraram para a indústria. Muitos veem sua atividade ameaçada, pois qualquer tipo de dano em alto mar pode significar degradação da fonte de renda de milhares de famílias, que depende diretamente disso. Um exemplo de acidente que provocou danos ambientais irreversíveis foi o desastre do Golfo da plataforma Transocean, a serviço da BP. Aqui nós temos uma imagem desse desastre. Houve um vazamento de óleo, de gás e uma explosão. E esse poço ficou aberto por vários dias, ocasionando um vazamento e um dano ambiental muito grande. Então, se um desastre desse tamanho acontecer no Brasil, aqui em Macaé, provavelmente todas as cidades que são turísticas por essa região, infelizmente vão sofrer com esse desastre e vão ser completamente poluídos as águas pelo petróleo. Para vocês terem uma noção, até hoje, esse desastre já aconteceu há alguns anos, mas até hoje tem impactos dele na fauna, na flora e na atividade econômica do lugar onde aconteceu. Então, cidades como Arraial do Cabo, Rio das Ostras, Angra dos Reis, cidades que vivem, né, do turismo também,
não só a pesca, mas o turismo, elas serão afetadas se um desastre dessa magnitude acontecer. Por isso que hoje a exploração e o enfoque principalmente no meio ambiente e no cuidado para diminuir totalmente os impactos, ele é fundamental. O crescimento econômico se reflete em seu desenvolvimento social? Foi possível observar que Macaé, embora tenha apresentado altos e crescentes valores do PIB, PIB per capita e arrecadações de ICMS, ICS e royalties, participações especiais até 2014, época da crise do valor do petróleo no mercado internacional, o município não apresentou crescimento relativo nos indicadores de IDHM e IFDM, que contemplam as dimensões econômicas e sociais. Macaé caiu da quarta posição no ranking estadual e em 2000 para a sétima posição. Em 2010 caiu da primeira posição do IFDM para a nona posição em 2014. Então, falando disso, a gente pode pensar que, infelizmente, de ter dinheiro, o município ter dinheiro não significa que ele vai ser bem desenvolvido socialmente. A gente tem um grande exemplo por esses dados que mostram Macaé. O crescimento econômico, ele se reflete no desenvolvimento social? Nós vimos anteriormente que, infelizmente, não. Mesmo com esses resultados, Macaé mostra um ponto positivo no IDNS, em 2018. Quando se trata de relação no meio ambiente, cultural e social, Macaé se mantém na segunda colocação. Agora, voltando para a Agenda 21, Macaé começou a ser constituída em 97, com ênfase em educação ambiental. Temos alguns pontos de destaque: controle social, revitalização do Rio Macaé, fomenta a produção de mudas nativas, fiscalização ambiental e oficinas para sustentabilidade. Apesar da ocorrência de movimentos sociais ambientais na cidade e de uma forte organização da Agenda 21, esse olhar preliminar não alcançou uma confirmação de desenvolvimento sustentável em Macaé. Para que Macaé e os demais municípios do Norte Fluminense atinjam o maior equilíbrio dos projetos de desenvolvimento territorial, faz-se necessário rever a prioridade absoluta concedida às atividades petrolíferas, altamente concentradoras de riquezas, em detrimento de outras atividades que promovem a reprodução de modos de vida mais sustentáveis, tais como a pesca artesanal. Macaé mantém-se distante de um ideal de desenvolvimento sustentável, porque seu crescimento econômico não significou um avanço nos índices de desenvolvimento social, nem de desenvolvimento sustentável, apresentando evidências de desigualdade social e de degradação ambiental. Mesmo com todas essas construções de Agenda 21, ainda assim o município não conseguiu avançar em proposições que o levem além da dependência do petróleo. O Fórum Permanente da Agenda 21 tinha uma página na internet, que era sempre atualizada, mas que desde 2016 não recebe mais nenhuma atualização. Então a gente pode ver que, infelizmente, dinheiro não significa tudo. Macaé, mesmo assim, mesmo tendo dinheiro e tendo um território rico, que tem mar, tem serra também, tem cachoeiras, infelizmente muitos lados ainda não são aproveitados de uma forma que atendam à demanda da Agenda 21. E esses pontos que foram mencionados anteriormente, alguns deles não foram ainda desenvolvidos completamente. Hoje Macaé tem vários pontos da cidade com extrema poluição. Uma delas é a Lagoa de Emboacica, que por anos recebeu esgoto e hoje, de acordo com a BRK, falam que removeram, né, todo o esgoto lançado na lagoa. Mas seus impactos de anos ainda vão refletir por muito tempo. Então, provavelmente uma despoluição dessa lagoa vai demorar para ser efetivada ainda por alguns anos a mais. Portanto, não só também a lagoa, mas existem outros pontos, como os rios, né? Os rios bastante poluídos em Macaé.
Existem projetos que até hoje ainda não foram efetivados, projetos da prefeitura, que falavam sobre isso. Macaé cresceu em grande quantidade, grande, muitas pessoas vieram para cá, mas infelizmente não houve desenvolvimento social e de meio ambiente para que atendesse essa grande população. Eu lembro que minha mãe ela contava para mim que nos rios de Macaé, os que ficam dentro da cidade, próximo aos bairros Parque Aeroporto, as águas eram limpas quando ela veio para Macaé. E hoje em dia, infelizmente, você encontra um grande valão. Então, para finalizar, eu queria deixar claro aqui que o desenvolvimento ele deveria se caminhar com o meio ambiente e com a sustentabilidade. Até porque existem tecnologias para isso, existem meios para isso, mas o interesse às vezes se esbarra e infelizmente não acontece. Então, o que se observa hoje é essa tendência ainda é mantida, mas vai perdendo aos poucos o verniz de sustentável que as ações da Agenda 21 local implementou. Não se construiu nenhum projeto ou plano B em relação à dependência do petróleo. Contrariamente, a aposta atual para a recuperação do crescimento é mais do mesmo, fortalecer essa mesma indústria. Então, finalizando aqui, esse foi o trabalho sobre a Agenda 21 Macaé e essa seguinte página é a bibliografia. Obrigado.